Bom dia, lindeza. Tudo bem? Como você está? Tá me ouvindo direitinho? Bom dia, lindeza. O som tá ótimo? Ah, que bom. Bom dia! Bom dia, meus amores. Ouvindo bem? Show. Todo mundo ouvindo direitinho? Como vocês estão? Bom dia, lindeza. Seja bem-vinda. Como vocês estão? Todo mundo bem? Estamos no nosso 9º dia do ciclo de oração com o Arcanjo Miguel. Tudo bem, mas com esse coraçãozinho enfaixado? Oh, meu Deus, o que houve? Linda e maravilhosa. E vocês? Linda e maravilhosa também. Amo. Amo quando já chega assim no alto astral. Estamos todas lindas e maravilhosas, lindas e maravilhosas, lindas e maravilhosas. Errou o emoji. Graças a Deus, foi um erro de digitação. Ai, ai. Tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que a gente falou lá no ciclo do Ho'oponopono também, que é sobre o perdão. Né? E eu fiz questão de trazer de novo esse tema do perdão, porque nessa oração também fala sobre o perdão, né? E lá no ciclo do Ho'oponopono, nós falávamos como é difícil a gente se perdoar, né? Quem estava lá sabe, a gente falou sobre isso. Como é difícil o auto-perdão, né? E hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre esse perdão, né? Se perdoar e perdoar o outro. Eu vou falar assim o que eu acredito, é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, né? Cada um tem a sua, mas o que eu sinto, assim, e o que eu fiquei refletindo, né, depois do ciclo do Ho'oponopono sobre isso. Eu acredito que para a gente perdoar o outro, a gente precisa se perdoar primeiro, né? Que como que você vai perdoar alguém se você não consegue nem se perdoar? Se você não sente compaixão nem por você mesmo, como que você vai sentir pelo outro, né? Então, o auto-perdão é muito importante, porque se a gente carrega a culpa, né, ela nos trava. Bom dia, lindeza. A culpa, ela é como uma âncora, né? Ela nos prende ali naquela situação e a gente fica remoendo aquilo ali a vida toda. Então, a gente não consegue seguir em frente. Então, a gente vive na autocrítica, na culpa, né? No auto-julgamento. E dali vai gerando vários outros sentimentos que prende a gente ali naquele momento. E enquanto a gente não entender, bom dia, lindeza, que nós somos seres humanos, que nós vamos errar, fica difícil a gente se olhar com amorosidade, se olhar com autocompaixão. Então a gente precisa compreender isso, né? Que nós somos seres humanos, que nós vamos errar. Quem não? Mas o importante é a gente reconhecer o erro, né? Assumir a nossa responsabilidade e seguir em frente. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente começa a se olhar com autocompaixão e com amorosidade,
a gente começa também a enxergar o outro de uma forma diferente. O Ho'oponopono traz muito isso, né? Da gente olhar para as situações de uma forma diferente. E aí eu acho que a gente consegue começar a entrar, né? Dar o primeiro passo para o perdão, para entender que o outro também é um ser humano, que o outro também erra. E mais, gente, nós, como eu sempre falo aqui, a gente traz muitas memórias do ventre materno, memórias ancestrais, memórias de experiências de vida, né, que a gente passa o tempo todo. E da mesma forma, as outras pessoas também. Então, quando a gente entende, né, que a gente vem já com uma bagagem e todas essas emoções, todos esses traumas, todos esses padrões de repetição, eles vão influenciando também na forma como a gente age. Né? Muitas vezes uma pessoa age de forma reativa, de forma agressiva, porque ela vem ali com coisas que ela precisa curar e que ela não olha. Claro que isso não justifica, né, a outra pessoa fazer algo ruim, mas é para que a gente possa entender que todos nós, né, convivemos com essas dores, todos nós trazemos uma bagagem já de memórias que precisam ser limpas, que precisam ser ressignificadas. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de se olhar com mais amorosidade, de se acolher, a gente consegue fazer também esse movimento para o outro lado, né, com esse olhar de mais compaixão, de mais amorosidade para o outro. E eu quis trazer de novo esse tema porque a oração do Arcanjo Miguel também fala do perdão, né? E essa parte da oração, deixa eu até pegar aqui que eu acho tão linda. Essa parte da oração é tão bonita e eu acho tão lindo quando fala: estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Eu acho tão lindo porque faz esse movimento mesmo, né? De auto-perdão e para que a gente possa perdoar o outro. Então, eu queria muito trazer essa reflexão hoje. E, como eu falei, é uma visão minha, né? Não precisa ser uma verdade absoluta, mas é o que eu compreendi do perdão e o que eu sinto. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acredito que... Deixa eu botar a oração aqui no começo, senão depois eu me perco. Pronto. E eu acredito que quando a gente começa a limpar essas memórias, fica muito mais fácil, né? Eu percebo isso pelo Ho'oponopono, né? Que eu pratico muito Ho'oponopono. E por coisas que eu vivenciei, né? Eu já contei numa live uma vez que eu tive um desentendimento na família e eu fiquei anos, né, sem conseguir resolver isso com essas pessoas. E eu não compreendia o porquê. E isso me fazia sofrer muito, isso me levava para a culpa. E eu não compreendia o porquê que eu não conseguia, porque até então eu conseguia, né, qualquer desentendimento que tinha, eu ia lá, conversava e resolvia. E naquela situação ali, eu não conseguia resolver. E aí eu lembro que eu fiz um ciclo de oração do Arcanjo Miguel e do Ho'oponopono junto. Ai, gente, se uma só já é... Imagina duas. A Pri tá aqui, a Pri sempre faz. A gente sempre fez juntas, assim, algumas vezes o ciclo de oração, ela lá no cantinho dela e eu no meu, a gente às vezes até mandava uma pra outra, né, Pri? Dia 1, dia 2. Então, ela sabe que eu tô falando a verdade. Eu tenho testemunhas. E esse ciclo eu fiz pra isso.
porque eu não entendia por que eu não conseguia resolver aquilo. E aí, gente, quando eu fiz esse ciclo, eu reunida com outras pessoas da família, sim, né, Fri? Conversando sobre esse assunto, eu tive um gatilho. E aquilo para mim foi horrível, porque estávamos conversando e uma das pessoas falava, não, mas né, aquela pessoa mudou, que não sei o quê. E eu tive um gatilho que, assim, para mim foi horrível, porque foi um apagão, eu não sei o que aconteceu. É só bênção. E aí, o que eu lembro, vamos dizer que eu entrei em transe, né? No momento que ela falou, me deu assim um branco. Eu não lembro de nada do que aconteceu depois do que ela falou. E aí eu lembro, quando eu despertei de volta, eu estava em pé, a gente estava sentada na mesa conversando. Quando eu despertei de volta, assim, eu estava com a minha nora falando, sogra, fica calma, senta. Você tá falando, eu tava me alterando, né? Ela falava assim, você tá se alterando. Eu já tava falando alto, eu tava em pé e falando alto. E aí quando eu olhei, a criaturinha tava na minha frente chorando. E aquilo arrasou comigo. Eu falei, não, gente, isso não é normal, eu não tô bem. Porque não é uma reação que era do meu hábito, do meu costume. E aí eu ficava tentando lembrar o que aconteceu, o que eu falei. Eu não lembrava nem o que eu tinha falado. Até hoje eu não sei, gente, o que eu falei. Porque eu também não tive nem coragem de perguntar. Gente, o que eu falei? Não tive. Porque quando eu voltei, assim, era uma situação horrível, a pessoa na minha frente chorando. E aí, depois disso, eu comecei a fazer esse ciclo de oração, tanto do Arcanjo Miguel quanto do Ho'oponopono. E aí já, assim, quase no meio do ciclo, eu lembro que eu faço e durante o dia eu vou fazendo a limpeza com Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grata, né? E aí eu lembro que eu lavando a louça, depois que esse acontecido, né? Eu lavando a louça do domingo, assim, e eu ficava fazendo Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grata e me questionando. Por que eu não consigo resolver isso? Por que isso me tira tanto do sério? Por que isso, né, me desequilibra tanto? Por que eu não consigo resolver? E eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E por que eu não consigo resolver? E aí, de repente, veio, né, na minha mente a palavra orgulho. Orgulho. Como se alguém sussurrasse assim no meu ouvido, sabe? Orgulho. Aí eu parei de lavar a louça e eu fiquei ali parada. Eu falei, não, tô ficando doida. Voltei a lavar a louça. Aí a gente nunca quer, a gente nunca quer ver, né, as nossas sombras. A gente nunca quer olhar para as nossas sombras. E aí voltei a lavar a louça de novo, mas eu continuei me perguntando, eu continuei me questionando. E a vozinha de novo falou, sim, orgulho. E ali eu comecei a chorar, meu marido entrou na cozinha, eu estava aos prantos. E ali eu entendi, né, que muitas vezes não cabe só ao outro, né? Muitas vezes a gente também tem que reconhecer a nossa responsabilidade. A pessoa errou e depois eu errei em seguida, porque quando foi para chamar para conversar na época, eu chamei só uma das pessoas envolvidas, eu não chamei a outra, porque eu estava com tanta raiva da outra que eu não queria nem ver a outra, então eu chamei uma só. E aí foi o meu erro, porque eu tinha que ter conversado com aquela pessoa, a gente tinha que ter resolvido ali. Então eu não sei o que essa outra pessoa passou para ela quando foi para lá. Eu também não lembro mais nem o que eu falei na época. Então, assim, ela errou, eu errei em seguida. E depois, por causa do orgulho, ficou aquela coisa. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. E ninguém falou nada. E ninguém resolveu. Então, isso se estendeu por anos. Então, eu precisei me perdoar. Porque quando eu entendi que era o meu orgulho, eu precisei fazer esse processo de auto-perdão, né? De ter compaixão por mim e de vivenciar esse auto-perdão mesmo. E só assim, só depois que eu fiz isso, eu terminei o ciclo de oração e aí eu fui refletir. Eu tô pronta para chamar essas pessoas para conversar, porque aí dessa vez eu chamei as duas. E aí a gente conseguiu, né?
conversar sobre esse assunto. E eu consegui tirar esse peso de mim, vida que segue, e a gente conseguiu resolver essa questão depois de, sei lá, 5, 6 anos. Foram muito tempo, gente, foi muito tempo carregando esse peso, sabe? Então, por isso eu acredito que eu tenha essa visão, né, de perdão e auto-perdão, porque foi assim que eu vivenciei. Então, assim, não precisa ser essa verdade absoluta para todo mundo, é a minha verdade, mas eu queria dividir com vocês. Então, essa é a reflexão, né, que eu trouxe para hoje, e vocês podem refletir sobre isso e chegar à verdade de vocês, à conclusão de vocês, né? Ah, não precisa ser a Andréia falou que é assim, é assim. Não, nada na vida é assim, né? Tudo vai de acordo com a nossa vida, com as nossas experiências, com o que a gente passa. Então, cada um vai ter a sua verdade, sim, né? Cada um vai ter a sua opinião e tudo bem, né? Eu tô falando, contando a minha história, contando como que hoje eu vejo essa questão do perdão e do auto-perdão, né? Eu sinto que precisa partir de dentro para fora realmente, que a gente precisa se perdoar primeiro, né? Se acolher com amorosidade para poder olhar para o outro assim dessa forma também. E tá todo mundo bem? Porque eu sei que falar de perdão e auto-perdão é muito desafiador, né? Mas como também tem nessa oração, eu senti de trazer para vocês. Espero que faça sentido para alguém, né? Que ajude vocês a pensar um pouco mais nisso, a refletir sobre isso. Ficou refletindo agora, Chalice? Mas é justamente para isso mesmo, para que vocês possam refletir e chegar na verdade de vocês, não na minha, mas na de vocês, entende? São muitos pensamentos passando por aqui. Muito valioso seu testemunho, faz todo sentido. Ah, que bom, obrigada. Faz sentido para mim. Então reflitam mais sobre isso, né, durante o dia. E hoje, além da intenção de vocês, né, vamos trazer também a intenção para o auto-perdão, né? Não vou nem dizer para perdão. Hoje eu vou colocar como auto-perdão, porque eu acredito mesmo que a gente fazendo essa limpeza de dentro para fora, a gente consiga perdoar o outro, né? Esse foi o meu movimento que eu fiz, aconteceu assim comigo. Não precisa ser necessariamente assim com vocês, como eu falei, mas eu acho que é bom a gente refletir, né? E também fazer essa limpeza. Começar a limpar em vocês essas culpas, esses pesos do passado, coisas que vocês sentem que trava a vida de vocês, né? As relações de vocês. Vamos para a nossa oração? Então fecha os olhos aí quem puder. Tem pessoas que trabalham sábado, né? Então vamos fechar os olhos, quem puder fechar os olhos. Respirar fundo. E olha para você com mais amorosidade, com mais compaixão, sem tanta autocobrança, sem tanto autojulgamento. Vai acolhendo, né, o ser humano que você é, que não está livre de erros, que carrega, né, uma bagagem de experiências, não só suas, mas que vem dos seus antepassados, que vem do ventre materno, que vem da infância, que vem de todas as experiências que você viveu até agora. Respira fundo mais uma vez.
Solta o ar devagar. E acolha esse ser humano que é você. Que é a imagem de Deus, que é feito da essência divina, mas que está aqui, nesse mundo, no planeta Terra, dentro desse corpo, para viver experiências mesmo e aprender a evoluir. Então nós vamos errar, nós vamos acertar. Então acolha as suas sombras, as suas luzes. E coloca também a sua intenção, a intenção que você trouxe para esse ciclo de oração. Respira fundo, solta o ar devagar. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão, para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Arcanjo Miguel. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, fale o seu nome agora. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais,
Eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus e declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Ainda mais, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser, a minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiência das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E o mais importante, eu perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados aos nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensão, de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retornem a mim agora, em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressem a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra, e assim já é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Asta Cheram,
aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua do meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Está feito, está feito, está feito, e assim seja. Respira fundo, solta o ar devagar e vai voltando no seu tempo, com calma. Todo mundo bem? Que bom. Que lindezas. Vamos escolher a nossa cartinha, a nossa mensagem do Arcanjo Miguel. Vocês estão gostando das mensagens do Arcanjo Miguel? Para mim, elas estão fazendo todo sentido. Então, vamos escolher aqui. Lado esquerdo, lado direito ou meio. Magnífica. Para a gente escolher a nossa mensagem do dia 9. Está amando. Meio. Gente, já acho que já tem uns 3 dias que o povo está só escolhendo o meio, né? Ui, quase cai tudo. Trono da Justiça. Gostei. Olha que lindo. Dá pra ver, gente, a cartinha? Dá, né? Bom dia. Trono da Justiça. É tempo de ocupar seu lugar com firmeza e consciência. Olha, pra gente ocupar o nosso trono. Decisões maduras são exigidas agora. A justiça divina se manifesta quando você honra o seu valor, assume autoridade espiritual e não permite interferências externas. Que coisa linda! Amei. Trono da Justiça. Pra gente, ocupar o nosso trono. Achei linda. Vou ler de novo. É tempo de ocupar seu lugar com firmeza e consciência. Decisões maduras são exigidas agora. A justiça divina se manifesta quando você honra o seu valor, assume autoridade espiritual e não permite interferências externas. Gente, que mensagem linda, hein? Arrasou. Gratidão, Arcanjo Miguel. Fez total sentido. Gratidão por esse presente. Perfeito, precisava ouvir isso. Ai, gente, Arcanjo Miguel é muito maravilhoso, né? Vou colocar lá nos stories para vocês a cartinha de hoje.
Eu já tirei também a mensagem do dia, que também tá linda. E eu vou falar para vocês, eu vou ler ela aqui porque eu acho que faz todo sentido. Soltar o controle é dizer que você confia nos seus planos para a sua vida. Sabe aquele que não recebeu? É uma pergunta. Sabe aquele que não recebeu? Sabe aquele não? Sabe aquele não que recebeu? Volta. Soltar o controle é dizer que você confia nos seus planos para a sua vida. Sabe aquele não que recebeu? Ele foi um grande livramento e impulso para o seu crescimento. O que está para chegar à sua vida é muito melhor do que possa imaginar. Eu honrarei a sua confiança. Nada acontece sem um propósito maior, nem adiantado, nem atrasado. Será no momento mais elevado. Não se compare com ninguém e siga as minhas orientações por meio do seu coração. E aí, você combina com isso aqui, fica perfeito. E aí a gente alcança o quê? O nosso trono. Amei, gente. Eu já tinha lido a mensagem do dia, eu sempre leio de manhã, quando eu acordo. E aí depois posto lá nos stories. Então, essas são as mensagens do dia. Vou colocar lá nos stories para vocês depois. Perfeito também, né? E se combinam. Amém, eu recebo e solto o controle. É isso, gente. Solte o controle. E siga o seu coração. Já repararam que a mensagem é sempre essa, né? Pra gente seguir nossa intuição, pra gente ouvir o nosso coração, pra gente soltar o controle. É sempre assim, né? Solta, confia. A gente só consegue confiar se soltar o controle. Magnífico, gratidão, lindeza, excelente sábado. Excelente sábado para vocês também. Um dia abençoado. Um sábado de muita leveza, muita alegria, muita luz. E gratidão por estarem aqui no nosso 9º dia. E até amanhã.